Essa é a palavra de Deus para o seu dia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119, verso 105, aqui no canal Palavras de Vida Eterna. Seguimos juntos no desafio de ler a Bíblia em um ano. Todos os dias, às 7 horas da manhã, um novo vídeo com a Bíblia falada. Na versão Nova Almeida atualizada, plano de leitura. De segunda a sexta, 3 capítulos por dia, sábados e domingos, com média de 4 a 6 capítulos. Antes de iniciarmos, faça uma oração para que o Espírito Santo abra seu entendimento para compreender além das letras. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos mergulhar na palavra. Agora vamos para a leitura do dia. Semana 2, dia 5, quinta. Gênesis capítulo 37. José e seus irmãos. Jacó morava na terra de Canaã, onde seu pai também havia peregrinado. Esta é a história de Jacó. Seu filho José, ainda jovem, cuidava dos rebanhos junto com seus irmãos, filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia más notícias deles a Jacó. Israel amava mais José do que todos os outros filhos, pois era filho da sua velhice. Ele mandou fazer para José uma túnica longa e com mangas compridas. Os irmãos, ao perceberem que o pai o amava mais, passaram a odiá-lo e não conseguiam mais falar com ele de forma pacífica. Certo dia, José teve um sonho e o contou aos irmãos, o que aumentou ainda mais o ódio deles. Ele disse: "Escutem o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e de repente meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês se inclinavam diante do meu." Os irmãos retrucaram: "Você acha mesmo que vai reinar sobre nós? Acredita que terá domínio sobre nós?" José teve outro sonho e contou novamente: "Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim." Dessa vez, até seu pai o repreendeu: "Que sonho é esse? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos nos inclinaremos diante de você?" Seus irmãos ficaram ainda mais invejosos, mas seu pai guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Um dia, os irmãos de José foram pastorear o rebanho em Siquém. Israel chamou José e pediu que fosse até lá ver se tudo estava bem. José respondeu: "Eis-me aqui." Ao chegar a Siquém, encontrou um homem que lhe perguntou o que procurava. José respondeu: "Procuro meus irmãos. O senhor sabe onde eles estão apacentando o rebanho?" O homem disse que eles haviam ido para Dotã. José seguiu até lá e os encontrou. Mas, ao vê-lo de longe, os irmãos conspiraram contra ele. Disseram: "Lá vem o grande sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vamos ver o que será dos seus sonhos." Ruben, porém, tentou impedir o plano. "Não tiremos sua vida. Não derramem sangue. Apenas joguem-no na cisterna, sem fazer-lhe mal." Quando José chegou, os irmãos arrancaram sua túnica e o jogaram na cisterna, que estava vazia. Depois sentaram-se para comer. Ao olharem ao longe, viram uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade, carregando especiarias, bálsamo e mirra para o Egito. Então Judá sugeriu: "O que ganharemos matando nosso irmão? Em vez disso, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue." Os irmãos concordaram e venderam José por 20 moedas de prata. Os ismaelitas o levaram para o Egito. Quando Ruben voltou à cisterna e não encontrou José, rasgou suas vestes em desespero e exclamou: "O rapaz não está mais lá. E agora o que eu farei?" Os irmãos pegaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. Depois enviaram a túnica ao pai com a mensagem: "Encontramos isto.
Veja se é ou não a túnica de seu filho. Jacó a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Tomado pela dor, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou seu filho por muitos dias. Seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusou, dizendo: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e comandante da guarda. Gênesis capítulo 38. Judá e Tamar. Aconteceu, por esse tempo, que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mau aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosquiadores de suas ovelhas, em Tímna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímna para tosquiar as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito, por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram:
que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar, meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera. Gênesis capítulo 39. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que, certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou-o pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse:
Foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava.